Recentemente, eu vi esse filme de um bizarro experimento que queria deixar um navio invisível. Toda a filmagem pastelão deixou ele com um tom bem cômico para os dias atuais. Olha isso aqui, por exemplo. Mas acontece que essa obra de arte foi supostamente baseada em fatos reais. O experimento de Filadélfia. Será mesmo que a Marinha dos Estados Unidos tentou tornar o navio invisível? Ou tudo isso não passa de um mito bem criado? O primeiro relato sobre o experimento Filadélfia surgiu em 55, quando o escritor Maurice K. Jessup, autor do livro The Case for the UFO, recebeu uma série de cartas misteriosas de um homem chamado Carlos Allende, ou Carl Allen. Nessas cartas, Allende alegava ter testemunhado o teste secreto da Marinha em outubro de 43. A história chamou a atenção, mas foi desacreditada pela comunidade científica. Porém, o que aconteceu depois com o Jessup aumentou o hype da suposta lenda. Em 57, Jessup foi contatado pela Marinha dos Estados Unidos. Ela havia recebido uma cópia de seu livro cheia de anotações misteriosas, supostamente feita por 3 indivíduos diferentes. Os comentários pareciam com as cartas de Allende, descrevendo tecnologias avançadas, controle gravitacional e até mesmo a interferência de extraterrestres. Mas então algo estranho aconteceu. 2 anos depois, em 20 de abril de 59, Maurice K. Jessup foi encontrado morto em seu carro. A causa oficial foi o suicídio, mas dizem os conspiracionistas que ele teria sido silenciado por saber demais sobre o suposto experimento. Mas o que ele sabia que precisou ser silenciado? Como supostamente foi feito esse experimento? Antes de falarmos do experimento em si, precisamos entender a teoria por trás dele. Albert Einstein passou anos tentando desenvolver a chamada teoria do campo unificado. Ela buscava combinar todas as forças da natureza em uma única equação. Se essa teoria fosse real e aplicável, ela poderia permitir feitos incríveis como a manipulação do espaço-tempo e até mesmo teletransporte. Algumas pessoas acreditam que o projeto Rainbow tentou aplicar esse conceito ao USS Eldridge, criando um campo eletromagnético tão intenso ao redor do navio que ele teria se tornado invisível, ou até mesmo viajado através do tempo e espaço. Agora pense no mundo em guerra. Todo mundo. Era a época da Segunda Guerra Mundial. Os submarinos nazistas, conhecidos como U-Boat, estavam afundando os navios aliados sem nenhuma piedade. Tropas, suprimentos, armamentos corriam perigo constante. Hitler não estava de brincadeira, e o tio Sam precisava urgente de alguma vantagem. Nesse cenário é que o projeto acontece. Os cabos de alta tensão estão conectados ao navio, campos magnéticos pulsando ao redor do casco de metal. De repente, uma luz verde intensa cobre toda a embarcação. Os relatos dizem que os tripulantes sentiram uma tontura absurda, como se o próprio espaço estivesse se dobrando ao redor deles. O USS Eldridge começou a vibrar violentamente e, de repente, desapareceu diante dos olhos dos poucos que estavam presentes. Minutos depois, o navio reapareceu em Norfolk, Virgínia, a mais de 300 km de distância. Depois de alguns segundos, desapareceu novamente e voltou para Filadélfia. Quando o USS Eldridge voltou, as coisas tinham mudado um pouco. Alguns marinheiros estavam em estado de choque profundo, incapazes de falar. Outros gritavam sobre coisas que tinham visto em outra dimensão. E rapaz, coitados que ficaram literalmente fundidos ao navio. Pobres almas. Como deixaram isso acontecer? O que teria dado errado? Desde então, muitas teorias surgiram sobre o experimento de Filadélfia. Algumas são absurdas, outras nem tanto. Algumas teorias sugerem que o USS Eldridge foi transportado para Norfolk através de uma fenda no espaço-tempo, criada pelo campo eletromagnético do experimento, o que explicaria o desaparecimento repentino e o reaparecimento em outra localização. Outra teoria é que a Marinha estava tentando apenas tornar o navio invisível ao radar, mas acabou criando uma perturbação magnética que desestabilizou a estrutura molecular dos tripulantes, resultando em efeitos catastróficos como a fusão com o casco do navio. Outra hipótese
é que o experimento tenha sido algo bem menos radical do que os rumores sugerem, e que o boca a boca, aliado ao medo e ao imaginário popular, tenham criado uma narrativa fantástica sobre o evento. Mas e os documentos oficiais? O que a Marinha dos Estados Unidos diz sobre isso? A Marinha dos Estados Unidos sempre negou qualquer envolvimento em experimento desse tipo, afirmando que o navio nunca esteve em Filadélfia em 43. Os cientistas também argumentam que a teoria do campo unificado nunca foi comprovada e que um evento como descrito violaria leis fundamentais da física. O experimento Filadélfia continua sendo um dos maiores mistérios da história militar. Seria um segredo escondido no tempo ou apenas uma ilusão coletiva alimentada pelo desejo de acreditar no impossível? O que realmente aconteceu em Filadélfia? Foi um dos maiores experimentos secretos da história ou apenas uma farsa bem contada? Sinceramente, para mim, parece só um caos, apenas um exagero de algum maluco que escutou a história de alguém em algum boteco. Mas quem sabe, né? E você, acredita que o USS Eldridge realmente desapareceu? Me conta aí nos comentários.